Prezados amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal As Cinzas da Guerra, um canal dedicado à discussão de temas militares do mundo. Para quem não me conhece, o meu nome é Osman, e no vídeo de hoje falarei sobre como as regras da Convenção de Genebra estão sendo quebradas uma a uma na guerra da Ucrânia. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se já. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E deixe o teu like para me ajudar e ajudar o canal a crescer. Todos os civis devem ser protegidos e respeitados. As normas da guerra ou o direito internacional humanitário estipulam o que pode e o que não pode ser feito durante um conflito armado. As convenções de Genebra e os seus protocolos adicionais são a essência desse conjunto de normas. Elas estabelecem limites para a guerra, oferecendo proteção aos civis e parâmetros do que se considera aceitável ou não no campo de batalha ou fora dele. As convenções foram o resultado de esforços de Henry Dunant, que foi motivado pelos horrores de que foi testemunha na Batalha de Solferino, que ocorreu na cidade homônima, no Reino de Lombardia, em 21 de junho de 1859, quando os italianos viviam a sua segunda guerra pela independência contra o Império Austríaco, que tinha posses sobre uma parte da Lombardia. A guerra é a continuação da política por outros meios. Quando os governantes não se entendem numa mesa de negociação, recorrem a outros meios como a guerra. E ela vem sendo travada desde os tempos mais antigos, pois ela nunca deixa boas lembranças, além de sofrimentos e desgraça. Mas em outros casos, ela pode ser usada para alcançar um bem maior, como as independências dos países. É como se diz: civis passem para bellum. É um provérbio em latim que significa: se quer paz, prepare-se para a guerra. Esta frase foi atribuída a um escritor do Império Romano do século IV, conhecido como Flávio Vigésio Renato. Esses tratados definem os direitos e os deveres de pessoas, combatentes ou não, em tempo de guerra. Tais tratados são inéditos, consistindo na base dos direitos humanitários internacionais. Os tratados foram elaborados durante 4 convenções de Genebra, que aconteceram entre 1864 a 1949, tendo como a primeira, marcada por uma iniciativa extraoficial de Henry Dunant, isso em 1863, quando organizou um grupo de pessoas para estudar os meios de combater a insuficiência do serviço sanitário nos exércitos em campanha. Esta convenção foi o marco da criação da Cruz Vermelha, onde veio a ser reforçada de forma oficial e diplomática em 1864, dando a ordem de respeitar e cuidar dos militares feridos ou doentes sem discriminação. A segunda foi escrita em 1906. Ela estendeu as obrigações da primeira convenção às forças navais. A terceira foi escrita em 1929 e teve como objetivo definir o tratamento de prisioneiros de guerra. As regras estipulam que é reconhecido como prisioneiro de guerra todo combatente capturado, podendo este ser um soldado de um exército, um membro de uma milícia ou até mesmo um civil, como é o caso dos resistentes. Foi esta convenção que permitiu ao CICR, sigla para Comitê Internacional da Cruz Vermelha, visitar todos os campos de prisioneiros de guerra sem nenhuma restrição. O CICR pode também dialogar sem testemunhas com os prisioneiros. Essa convenção fixa igualmente os limites do tratamento geral de prisioneiros, como a obrigação de tratar os prisioneiros humanamente, sendo a tortura e quaisquer atos de pressão física ou psicológica proibidos. As obrigações sanitárias, seja ao nível de higiene ou da alimentação. O respeito pela religião dos prisioneiros. A quarta convenção, que é a última e a mais forte,
Foi escrita em 1949, marcada pela revisão das 3 convenções anteriores e acrescentou uma quarta, relativa à proteção dos civis em período de guerra. De acordo com esta convenção, os civis são claramente protegidos de toda hostilidade sem exceção. Eles não podem ser sequestrados para servir, por exemplo, de escudos humanos. Toda e qualquer medida de retorção visando os civis ou seus bens é estritamente proibida. As punições coletivas são estritamente proibidas. Mas mesmo depois da Convenção de Genebra, ainda vemos barbaridades sendo cometidas nos conflitos armados sem piedade nenhuma. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na famosa Operação Barbarossa, durante a ocupação dos nazistas em Kiev, houve um massacre que ficou conhecido como o Massacre de Babi Yar, que ocorreu entre os dias 29 a 30 de setembro de 1941, onde vitimou a vida de 33 mil judeus em pouco mais de incríveis 36 horas. O nascer até o pôr do sol, só matando judeus, como se fosse um autêntico abate de leitões. Foi um verdadeiro banho de sangue e uma autêntica carnificina da história. Isso não para por aí. As regras da Convenção de Genebra continuaram a serem quebradas contra a população civil, dessa vez no Iraque, no ataque com gás venenoso em Halabja, em 16 de março de 1988, durante o encerramento da guerra Irã-Iraque, quando foram utilizadas armas químicas pelas forças do governo iraquiano na cidade curda de Halabja, no Kurdistão iraquiano. O ataque matou cerca de 3.200 a 5.000 pessoas e feriu cerca de 7.000 a 10.000, a maioria civis. Milhares morreram de complicações e doenças congenitais nos anos depois do ataque. O incidente foi oficialmente definido como um ato de genocídio contra o povo curdo no Iraque. Foi, e ainda continua sendo, o maior ataque de armas químicas contra uma área com população civil na história. Só para recordar que os protocolos da Convenção de Genebra diz que os países em guerra não podem utilizar armas químicas uns contra os outros. O uso de balas explosivas ou de material que causa sofrimento desnecessário nas vítimas é proibido. Os prisioneiros de guerra devem ser tratados com humanidade e protegidos da violência. Não podem ser espancados ou utilizados com interesses propagandistas. Os prisioneiros de guerra devem fornecer seu nome legítimo e patente, pois, caso contrário, pode perder a sua proteção. As nações devem identificar os mortos e feridos e informar seus familiares. É proibido matar alguém que se tenha rendido. Por exemplo, um soldado no campo de batalha se sente esgotado e prefere parar de lutar e se rende diante do inimigo. Ele tem o direito de ser levado vivo e beneficiar todos os direitos que a Convenção de Genebra o oferece. Nas áreas de batalha, devem existir zonas demarcadas para onde os doentes e feridos possam ser transferidos e tratados. Proteção especial contra ataques será garantida aos hospitais civis marcados com a Cruz Vermelha. É permitida a passagem livre de medicamentos. Qualquer exército que tome o controle de um país deve providenciar comida para seus habitantes locais. Um prisioneiro pode ser visitado por um representante do seu país. Eles têm direito de conversar reservadamente sem a presença do inimigo. A violação dos protocolos das Convenções de Genebra pode conduzir a um processo diante da Corte Internacional de Justiça. Mas esse processo é muito lento e longo, quase que inexistente. Mas mesmo assim, as guerras são travadas e o proibido ainda continua sendo feito. Voltando aos nossos dias de hoje, concretamente na guerra da Ucrânia. A região de Kiev tornou-se um verdadeiro inferno em pleno século XXI. Os piores crimes do nazismo estão de volta, tendo como referência o massacre de Bucha, ocorrido em março de 2022, durante a Batalha de Bucha da invasão russa da Ucrânia.
Os horrores ainda continuam e a guerra na Ucrânia está muito longe de terminar. Espera-se que a ONU faça a sua parte de forma a garantir a paz, pois esse é o papel fundamental pela qual foi fundada. Ela tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, como a questão da paz mundial, as mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, o desarmamento, o terrorismo, a igualdade de gênero, a produção de alimentos, as emergências de saúde, etc. O Conselho de Segurança é o órgão responsável por garantir a paz e a segurança entre os Estados-membros. O Conselho de Segurança é composto por 15 Estados-membros. 5 deles são permanentes, que são os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e a China, e 10 membros temporários eleitos pela Assembleia Geral a cada 2 anos. O problema é que os 2 adversários tradicionais estão lá. Me refiro a estes 2 cavaleiros aqui. E para deixar o assunto ainda mais interessante, esta é a vez da Rússia a comandar o órgão. Os esforços para manter a paz na Ucrânia podem ser criados, mas enquanto aqueles 2 adversários e jogadores de xadrez que referi há pouco estiverem lá e tendo o poder de veto, todos os esforços criados vão por água abaixo, bastando um não que vier da parte deles. Na minha humilde opinião, acho que as regras da ONU precisam ser revistas e passarem por uma reforma. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, deixa o teu like e não te esqueça de compartilhar o vídeo com teus amigos. Obrigado e até a próxima.